Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui. Hoje eu estou com dois amigos, com o Júlio e com o César, o meu treinador. Júlio que vai ser o primeiro maratonista agora, né? E vamos desenrolar aí. Primeiro eu quero falar com o Júlio. Júlio, se apresenta aí, quem é você, fala para as pessoas e como é que você iniciou nesse meio da corrida. Bom, sou Júlio Carvalho, né? Sou da parte de tecnologia, já há algumas décadas aí trabalhando com a parte de tecnologia. Nunca fui fã de exercício, muito menos de acordar cedo, sempre odiei acordar cedo, tá? E acordar às 3 da manhã, como foi ontem, é um negócio que não passava na minha cabeça, na minha mente. Mas aí você sabe que são as influências, né? Ou as mais influências, como a gente brinca. E aí depois de Mari, né, minha esposa, ela já é maratonista já há um tempo, já tem 13, 14 anos já de exercício. Aí você sabe que o exemplo arrasta, né? Acho que isso é um dos maiores ditados que a gente tem. E aí o exemplo dentro de casa me arrastou. Então há 2 anos eu comecei a fazer exercício, mesmo sem querer, com uma vontade, um querer, mas sem a vontade, né? Mas já é um primeiro passo. Então eu comecei para academia, comecei a fazer ali alguma coisa. Depois de um tempo, não vou recordar quanto, fiz os meus primeiros 2 quilômetros lá próximo de casa. Eu lembro que esse dia reclamei, xinguei, viu? Ela não escutou não, ainda bem que estava na frente. Mas eu xinguei, porque eu não estava aguentando não. Tava ruim, tava apertado, tava cansado. Os meus primeiros 2, nunca esqueço disso. Sei o percurso certinho. Só que aí depois, foram os primeiros, né? Todo primeiro, sair da zona de conforto é muito ruim, pelo próprio nome já diz. É uma zona de conforto que você está, então é ruim. É igual sair da cama de manhãzinha, é muito ruim, né? Mas você precisa ter determinação, que nem sempre é fácil. Então com o tempo eu fui fazendo exercício, fui para academia, fui gostando, e aí você vai começando a criar um hábito, né? Com muita determinação, com muita força. Nem todo dia é bom, nem todo dia dá para ir. Tem dia que não vai, tem dia que a gente não quer. E até digo, tá tudo bem, desde que isso não vira uma rotina, né? Se for uma eventualidade, tá tudo certo, a eventualidade não é problema. Mas quando não querer, você deixa a preguiça de dominar de forma rotineira, aí você começa a ter um problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Ou desiste, ou quebra essa preguiça e vai embora. E aí de lá pra cá eu comecei, né, fazer algumas coisas, seguir uma planilha de uma outra assessoria que ela fazia parte, e eu segui a planilha dela até para começar a criar um hábito. E fui indo. Com o tempo conheci César, já nesse meio aí, e aí eu disse, um dia, quando eu for para uma assessoria, eu vou para César, porque a gente já começou a ter um relacionamento ali e tal, beleza, mas eu não fazia parte ainda. E as coisas foram andando, foram caminhando, né, até a gente andar um pouco mais. Mas vamos lá, porque senão eu vou contar a história toda de uma vez só. Pronto, agora, treinador César, se apresenta aqui para as pessoas, quem é você e como é que você iniciou aí nesse mundo das corridas. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário que o pessoal vai escutar esse podcast, esse vídeo, vai assistir. Então, meu nome é César Pedro, sou formado em Educação Física e já venho praticando a corrida desde criança, então a corrida já chegou em mim antes mesmo da profissão, né? Então eu já participo das corridas, como o Júlio falou, há algumas décadas atrás. Hoje, como treinador de corrida, tenho um grande objetivo de preparar os atletas, os alunos, para que eles possam conquistar sonhos. Não distância, mas sonho, como o Júlio falou. Correr 2 km para ele era muito difícil, e daí ele conseguiu, que para muitos pode ser fácil, mas para outros pode ser uma maratona. Então, assim, meu grande objetivo hoje é proporcionar essas grandes alegrias para os atletas e alunos hoje. Realização do objetivo, né? Júlio, como é que está aí a tua preparação para participar da tua primeira maratona? Quais são as dificuldades que tu está encontrando e o que é que está te deixando ainda mais motivado para atingir esse momento? Realmente está sendo motivação, está sendo um desafio muito grande, tá? Para mim, porque o que eu falo, eu até brinco, a maratona em si, ela é só a festa de formatura da tua faculdade. Ela é besteira. Você fazer uma maratona, 42 km ali, ela é besteira. O grande problema está no ciclo,
tá? O grande esforço está nos teus 4, 6 meses, está nos teus 4 anos de faculdade. Eu acho que lá está todo o teu esforço. A maratona, a formatura é só a cereja do bolo, porque se você fez bem o anterior, ali você vai tirar a direita, ali vai estar muito tranquilo. Você vai fazer ali brincando, sorrindo e festejando aquele momento, que é de festa, né? Então é o seguinte, só voltando um pouquinho, antes de dar o start, de querer fazer isso, eu sempre dizia a Mari que eu nunca vou fazer a maratona. Até poucos meses atrás, 4 meses atrás eu acho, 3, 4 meses atrás eu dizia isso. Não, nunca vou fazer maratona, não quero, não passa pela minha cabeça fazer, eu acho que não é por aí. Eu quero 21. 21 é uma distância confortável, é um tempo confortável, 2 horas e um pouquinho ali pra mim. Que você vai brincando, para quando quer parar. Eu sou de curtir o momento, né? É uma questão minha, eu não sou de ir direto, cada um faz de uma forma e tá tudo certo. Acho que tá tudo certo da forma que você quer fazer, faça. Mas eu faço de boa, né? Então o que acontece? Então eu sempre disse, não, eu quero 21. Eu quero curtir, quero terminar ela sem muito esforço. Eu quero fazer um ciclo menor, mais tranquilo, para curtir, para tomar o meu vinho da sexta e poder correr no sábado tranquilamente. A gente sempre gosta de fazer alguma coisa ali na sexta-feira à noite. E eu sempre fiz isso, sempre tive isso na cabeça. Até um dia que ela comentou sobre algumas provas, tiveram alguns episódios, e aí a gente comentou sobre provas no Nordeste, para a gente fazer de carro, né, fazer esse terrestre, não precisasse do avião, pelo Nordeste. Nordeste é muita prova legal. E aí eu comecei, algum final de semana, estava na rede, peguei o computador e fiz uma planilha de possíveis provas, completinha mesmo, até botei nos grupos que a gente faz parte, de qual era a prova, qual era a data, qual era a velocidade, qual era o valor da inscrição, quais as distâncias que tinham. Então eu fiz um negócio bem interessante. E para mim eu selecionei algumas. Bem detalhista, né? Foi, bem detalhista, planilha grande realmente. E eu fui fazendo ali, brincando ali e tal. Beleza. Dentre essas, naquele momento ali, foi um sábado, naquele momento ali deu start. Eu disse, eu vou fazer uma maratona, mas não disse nada pra ela, eu fiquei na minha. Eu vou fazer uma maratona. Qual? Não sei. Vou olhar aqui dessa aqui e tal, eu vou querer fazer. Natal não tem... Eu vou filmar que eu vou falar da maratona. Ah, sim, vai. Poste e foca nele. Vai. Eu decidi fazer a maratona. Então olha pra câmera dele. Eu volto a esse episódio. É melhor tu sentar. Pega essa cadeira e senta, porque senão tu vai balançar a câmera. Vai, macho. Só um trecho que eu ia falar. Relaxa. Não, depois te corta aí. E aí é o seguinte, eu decidi fazer a maratona nesse momento que eu tava querendo realmente, né? Eu acho que eu senti que era o momento de eu dar um passo a mais no que eu queria. E aí eu escolhi. Desculpa, nesse momento eu não tinha escolhido ainda. Eu fui conversar com o César antes de conversar com o Mário. Mário queria que eu fizesse. Eu disse, não. Aí fiquei na minha, calada ali. Eu disse, César, dá pra eu fazer uma maratona da forma que eu tô treinando, tá? Ele, dá. Vamos mexer na musculação, vamos mexer que é com você, vamos mexer na sua planilha, mas dá pra fazer. A gente tem 5 meses, eu acho, a época, dá pra gente fazer tranquilo aí. Eu disse, então eu vou fazer. Você vai fazer qual? Eu disse, naquele momento eu decidi e tal, mas aí depois em conversa a gente decidiu fazer Salvador. E aí foi quando eu já estava com planilha de maratona de corrida, já estava com planilha de maratona para musculação, para o fortalecimento, que eu fui mostrar a ela. Estava na cozinha fazendo algumas coisas ali, e aí eu mostrei para ela só meu treino novo de musculação, como é que tá. Aí ela começou a olhar, disse, olha em cima no título, aí tem lá, acho que tu colocou Projeto 42K. Aí foi quando ela olhou, disse, não, tu vai fazer, eu disse, vou. Eu não acredito, não, tu já falou com o César? E já. Você não me disse assim, não, eu queria fazer uma surpresa pra você. Vou fazer sim. E vamos fazer, você vai fazer comigo e tal, não sei o quê. Ah, então bora. Qual? Eu disse, vamos pra Salvador? Bora. Enfim, a gente decidiu Salvador, iremos, final de setembro, né? Então assim, aí naquela aí já dá empolgação, né? Não, qual o tênis que a gente vai comprar, como é que vai fazer, né? E aí conversa com quem entende, conversa com quem gosta, com quem não gosta daquele tênis. Decidimos, compramos, inauguramos ontem, gostamos muito, né?
Então assim, foi uma experiência e cada momento desse vai ser uma experiência. É uma conversa com uma pessoa, é uma conversa com outro técnico, é uma conversa com a esposa, é a compra de um equipamento, é a troca ou não de um relógio. Então, tudo isso vai te empolgando a fazer, a querer realizar um sonho, né? Que o sonho, ele é feito de etapas. Então, quais são as etapas? Cada sonho tem uma. Cada sonho tem uma forma de fazer, em um momento de você dar os passos, né? Dá sempre um passo atrás do outro, não pular a etapa, não queimar a etapa, fica fazendo devagarzinho, faz aquilo que tem que ser feito, não deixa o tempo passar, mas faz o que tem que ser feito no momento certo. E aí a gente está fazendo isso, né? Tem semana que não dá, tem semana que é ruim, é natural, somos gente, somos seres humanos, não somos máquina. Então tem semana que tá ruim, tá? Meus últimos 15 dias, falando de hoje, não foram bons de treinamento. Consequentemente, meu longão não foi bom. Tudo tem um ônus e bônus na sua vida, né? Então é agora. Ainda estou no ciclo, saber qual foi o erro, identificar o erro, qual é a correção, corrigir e esperar o próximo longão para saber o resultado dessa quinzena, dessa semana, dessa quinzena que você está fazendo agora. Mas tudo você tem ônus e bônus. Então planta hoje para poder colher bem amanhã. Então a tua colheita vai depender da tua plantação. Tá plantando o quê? Tá cuidando, tá regando, tá fazendo? Não adianta, não vai ter. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O restante, meu amigo, você tem que ter trabalho para poder ter sucesso depois. Não tem para onde, não tem para onde escapar. E aí, realmente a maratona, né? De querer fazer, bora, vamos de quê? Vamos de carro, vamos aquilo. Então, são as etapas, né? Vamos ficar perto, vamos ficar longe, como é que a gente vai fazer? Vamos com quem vai, quem é a equipe. Então, tudo isso a gente vai na organização. Quantos dias a gente vai poder ir, quantos dias antes, quantos dias depois, questão de trabalho que a gente precisa orquestrar, né? Que correr e fazer isso tudo é bom, mas fazer isso tudo e ainda tendo trabalho, família, tudo isso que você tem que conciliar é um jogo de cintura muito grande. Tu tem pensado somente nessa tua participação em completar a maratona ou tu tem algum tempo específico que tu queira concluir? Não, completar e pegar a medalha. É igual como eu falava lá atrás, eu não quero maratona. Hoje eu digo, eu quero completar uma maratona. 4h30, por ali, eu acho que, de acordo com o que eu venho treinando até hoje, eu acho que é um tempo que dá para completar. Dá para fazer, dá para ter uma média. Daqui para lá isso vai ser ajustado, né? Dependendo dos meus longões aí, como é que vão estar, aí em conversa com o César, a gente vai ver. Aí ele vai me dizer, de acordo com o meu histórico, vai dizer, olha, durante a maratona você vai fazer isto. E aí você, cumprindo, você vai ter uma média de tempo, mais ou menos em cima de X, que você vai terminar, tá? Mas o meu RP que eu sempre quero bater, acho que desde sempre, é de volume, né? Lógico, bater um RP de velocidade, de tempo, é legal, né? Não pode dizer que é ruim. É bom, mas eu não vou atrás de velocidade, de bater, de querer ser mais forte, não sei o que, intensidade ali não. Eu quero ter resistência para terminar em um prazo, né? Em uma meta ali, acordada e treinada para aquilo, mas nada de querer ainda o meu pensamento de hoje, velocidade. Eu quero ter resistência para passar por esse obstáculo, assim como na vida a gente precisa ter resistência para executar vários pontos, vários obstáculos que nós temos na nossa vida. Então, se você resiste, não precisa ser mais rápido, você precisa fazer bem feito para você concluir, né? Que nem sempre o mais rápido é o mais preciso, nem sempre o mais rápido consegue terminar, mas tem uma resistência, uma consistência, né? Uma forma de fazer ali firme, né? Mantendo, sem parar, ou enfim, mas mantendo o ritmo, mantendo alguma coisa, eu relaciono muito com a vida pessoal, né? Você vai conseguir concluir e dentro de uma meta previamente já calculada, já orquestrada para isso. Beleza. E aí, treinador, pensando nisso aí que Júlio falou, como é que você tem programado a planilha dele? Qual é a organização ali que você tem feito? Qual é a estratégia para
nas suas conversas também com ele, na hora de direcionar nos treinamentos? A gente tem dividido o planejamento em meses, de meses a gente dividiu por semana e é importante que a gente possa saber o volume que ele consegue entregar durante a semana, combinando, como ele falou, com o trabalho, com a família, com os compromissos que ele tem pessoais, porque isso tem que levar em consideração que é o seu hobby, né? Ele não vive disso, apesar dele querer sempre estar buscando melhor, sempre querer estar evoluindo, é importante saber também que ele precisa ter o pé no chão para não se machucar, porque se ele se machuca correndo muito forte, se a exigência do treinador junto com o atleta, ele não está bem alinhada, pode levar o atleta a machucar. Agora eu vou virar para a câmera para focar lá, né? E se você está procurando melhorar, lembre-se, aprenda a correr devagar para depois correr rápido. Tá mandando essa mensagem pra quem? Não vai te fazer um corte. Essa mensagem direcionada, né? Quando eu gostaria de fazer alguma pergunta pra ele aqui na conversa, pra não ficar só assim, né? Pra gente fazer Gostaria, vou fazer a pergunta dele agora, que é: qual é o maior medo que ele tem em relação ao treinamento? Se mexendo aí. Deixa eu repetir. Não, mas pegou. Não, mas porque no vídeo eu tô isso aí. Fica assim, Não, não tem nada não, vai ficar normal. Deixa eu perguntar. A pergunta é: Júlio, qual é o maior medo que você tem no treinamento? Explicando para quem está na dúvida da pergunta, é que muita gente fala que depois dos 30, que no longão de 35, 37, mas assim, qual é o seu maior medo? É doer o pé, é não completar a distância, é não saber até onde vai a sua resistência? Qual é o seu maior medo até o dia da prova? Bom, eu não gosto de usar a palavra medo, tá? Acho que aprendi com meu tio, a palavra medo não é uma palavra que é bom estar no nosso dicionário, não. Mas receio, né? Qual o receio? Receio é machucar, né? Me machucar. Ontem, no meu treinamento, como eu falei, eu não vinha bem nos últimos 15 dias, né? E aí, na noite anterior, você reduziu o meu treinamento em 20%. Então, eu disse, olha, devido a essa semana, reduza em 20%. Era para fazer 28, você reduziu para 21. Beleza, aceitei, óbvio. Como tem que ser. Mesmo assim, eu quebrei em 18. Mas aí, a minha quebrada foi o quê? Primeiramente, respeitar meu corpo. Ouvir meu corpo e respeitar o meu corpo. Então, eu estava na Avenida Boa Viagem, já no retorno, e com 17, 16, 17, eu senti que meu cansaço estava muito grande. Eu estava subindo, meu pace subiu, minha velocidade diminuiu, eu estava correndo mais lento, só que quando eu olhei, meus batimentos estavam muito altos. Eu estava subindo a média de batimento e estava diminuindo minha velocidade. Eu estava sentindo um esforço, uma puxada de ar, um cansaço mesmo no meu corpo. Então, naquele momento, eu voltei meu pensamento para o corpo, para identificar onde é que dói, onde é que não dói, é só cansaço, é dor muscular, é fadiga, é o quê? Então, eu tentei entender um pouco o que estava acontecendo ali no meu corpo, naquele 1 km, de 16 para 17. Com 17 um pouquinho, eu senti que eu realmente estava cansado. Estava em 17. Realmente era o momento de parar. Era o momento de parar. Eu estava ali em 17.400, quase 17,5 mais ou menos. E eu quis apenas fechar. É uma questão de mania que acho que alguns corredores têm, não terminar um treino quebrado no KM quebrado. Então eu fui lento só para terminar os 18. Quando o relógio tocou 18, no mesmo momento eu parei, tá? E aí eu escutei meu corpo. Eu vi que se eu fizesse mais 3, poderia descansar para fazer mais 3. Eu tava fazendo só uma coisa só para bater uma meta, mas eu acho que não é por aí. Acho que a gente tem que bater a meta de forma bem. E nesse momento, a cabeça, vendo seus amigos, parceiros, companheiros continuarem e você parar, como foi ali sua forma de não baixar o seu ânimo? Eu acho que é a hora do cafezinho. Você traz mais 2, aproveitando? Então, eu acho que naquela hora que eu vi o pessoal passando, que a gente estava no grupo de 4 pessoas naquele momento, né? Saímos em 6. Mari e Samuel foram mais à frente, que eles estavam melhores, estavam mais preparados, estavam puxando mais forte. Cada um vai no seu ritmo,
Acho que não tem que... A gente pode até sair junto, mas no momento cada um vai tocando seu ritmo e ficamos nós 4. No momento eu disse, pessoal, estou encerrando por aqui e vocês? Eu disse, não, a gente vai tocar. Eu disse, tá tudo certo. Perguntar. Cada um faz o seu. Tá tudo certo. Vão. Peguei um bike, aquelas que a gente aluga, ali que já estava bem próximo à estação. Peguei, mudei, encerrei meu treino. Fiz um treinozinho levezinho de ciclismo, né? Pedalzinho ali fofo, como a gente chama. E segui o pessoal. Passei por um grupo, até encontrar o segundo grupo. Fiz, terminei o resto. Fui até o ponto de encontro. E tranquilo. Eu acho que se eu não estou bem, eu tenho que me respeitar. Para justamente o meu maior receio, eu não me machucar. Porque se eu me lesiono, a recuperação é muito mais trabalhosa do que eu apenas parar no momento que eu tenho que parar, treinar melhor já no outro dia, para no próximo longão eu fazer melhor. Se eu me lesiono ontem, eu não ia treinar hoje ou amanhã, eu ia passar um certo tempo para me recuperar, para poder conseguir voltar à forma que eu estava antes. E eu estou em ciclo, então eu não posso permitir uma lesão nesse momento. Então a gente tem que parar no momento certo, tem que escutar o momento certo. Não adianta, no meu ponto de vista, esse negócio de não posso parar, eu tenho que ir, mesmo já quebrado, mesmo já cansado, fadigado, com dor, eu preciso, porque eu preciso continuar. Eu acho que isso aí não, eu acho que não é muito por aí. O meu ponto de vista, eu não faço. Eu acho que eu paro no momento que tem que parar, começo no momento que tem que começar. Eu acho que a gente deve ir por aí, para poder a gente fazer bem a próxima etapa. Não adianta fazer por fazer. E dentro desses 18 km que tu fizesse, algum momento tu fez de caminhada ali, Júlio? Repete a pergunta só para não fazer movimentação. Ah, certo. Dentro desses 18 km ali que tu fizesse, algum momento tu fez caminhada ou foi só correndo? Não, nós chegamos a... Nos 18 eu cheguei a caminhar, nesses últimos 17. Eu fiz uma caminhadazinha de 200 metros já só para encerrar os 18. Aí sim. Só que até então, não. Nós fizemos 2 paradas, tomar água, 2 paradas mais rápidas ali, mas já tocamos correndo. Então todo momento, até 17h30, todo o deslocamento foi correndo. Fizemos 2 paradas rápidas, mas o restante foi todo correndo. E a gente conseguiu manter um pace, olhando lá no aplicativo, conseguiu fazer um pace médio legal. Eu até baixei o meu pace médio, né, dos últimos que eu vinha fazendo. Eu gostei disso. Aquela questão, parei no momento certo, eu gostei. Só que a gente não variou muito. A gente conseguiu manter uma estabilidade, conseguiu manter uma linha ali bem legal, né? Esse grupinho de 4 que vinha mais atrás, bem tranquilo, estava confortável para nós 4. E a partir daí fui de bike e concluí o restante, que eu acho que não entreguei o treino que eu deveria, mas entreguei o treino que eu poderia entregar. E aí para mim eu fiquei feliz. E baseando nessa corrida dele de ontem, como é que você vê esse desempenho dele? Era o que você esperava? Sim, eu já imaginava isso, é tanto que eu falei com ele na noite anterior, porque, como ele falou, né, ele vinha numa semana que aqui onde a gente tá do Nordeste, no Recife, né, gravando esse vídeo aqui, tá um período de festa, né, então assim, juntou o período de festas, juntou com família, que juntou com muita demanda, ele não conseguiu entregar durante 2 semanas de treino, então isso fez com que ele sentisse o peso do não treinar, né? Não treinar regularmente, não é que ele estava parado, ele estava treinando, mas não estava tão regular. Então isso poderia afetar a musculatura, todo o corpo dele, e ele foi bem inteligente, eu gostei bastante disso, de ter parado no momento certo, porque é melhor parar agora e continuar depois, do que continuar agora e parar depois. Quero falar que se ele forçar, como ele falou, ele poderia ter lesionado, criado uma lesão, e ele só tem 6 semanas até o dia da prova, na verdade... Ele tem 9 semanas, né? Até o dia da prova. E daí ele poderia perder 1 ou 2, que iria fazer toda a diferença. Então isso é bastante plausível, por ele saber onde vai até o corpo dele e não forçar muito onde realmente não deveria forçar. Depois dessa tua maratona aí que vai fazer pela primeira vez, tu já tem alguma outra prova em mente que tu queira fazer, ou uma outra maratona,
ou quer passar a ser ultra também. O pessoal aí na assessoria agora tá começando a nadar, né? Tô vendo que tá migrando aí pra virar triatlo também. Como é que você espera aí pros próximos momentos? Qual é o teu pensamento? Vamos primeiro resolver o primeiro, né? Vamos para a primeira maratona, minha primeira maratona, vamos fazer, quero fazer bem, quero tirar proveito dela, quero aprender com ela em cada momento, né? Então quero tirar o máximo proveito que eu puder. O próximo desafio vai ser uma outra? Pode ser, né? Normalmente a gente faz algumas meias aqui, durante o ciclo você faz várias meias maratonas, né? É muito normal porque faz parte do ciclo, mas em prova em si, talvez algumas meias por aqui, mas ainda não pensamos nada pós-setembro, né? A gente tem sim São Silvestre no final do ano, mas são apenas 15 quilômetros, é um evento festivo, não é evento de tempo e tal, é um evento para festejar lá em São Paulo, 100ª, e fazer esses 15, a gente vai com família, com tudo, vai para curtir realmente uma festa da corrida de São Silvestre. Tá? Mas aí já é um outro foco, mas estaremos lá. E durante esse período, com certeza algumas provas menores, mas ainda não temos em mente qual desafio vamos fazer, né, após setembro, né? E eu gosto de fazer um desafio que seja legal, que também pela cidade. A Recife é bom? Mas Recife eu já vivo. Temos uma meia para fazer em Alagoas, Marechal Deodoro, em outubro, tá? Logo um mês mais ou menos, ali 20 dias após a maratona, mas é já algo mais light, mais tranquilo, mais de curtição, mais beira-mar. A gente quer ir para curtir porque também é minha terra natal, né? Alagoas é minha terra natal, então eu quero também correr lá para curtir também o ambiente e prestigiar também, né? O estado onde a gente veio, né? A cidade de onde eu vim também, eu gosto de correr lá, assim, quando tem as corridas, quando dá para organizar. Mas em relação a desafio, a superação, ainda não nada em mente. Esperar as próximas etapas, os próximos dias. Vai. Queria saber tanto de Júlio como do nosso mentor aqui da reunião. Uma pergunta em duas, na verdade, né? A pergunta: se você lembra do primeiro dia que os dois, né, começaram a correr. E como você já fez maratona, Júlio vai fazer. Aí a segunda pergunta é: se esse tempo ele foi curto, foi longo, foi por empolgação, ou realmente você estava pronto para fazer a prova, a maratona? Quando eu decidi correr no ano passado, né, eu estava com uma carga de trabalho muito grande e eu estava lá olhando o Facebook. Aí tu diz o prazo que você começou e que você fez a primeira maratona, né? Certo. Foi ali, acho, finalzinho de janeiro. Eu vi um professor, Henrique Silva, ele pedindo ajuda para uma ultramaratonista participar de uma prova de 100 km. E eu disse: não é possível que essa mulher vai correr 100 km. É muita coisa. É muita coisa, porque até então eu sabia sobre maratona e tal, e por mais que estivesse na faculdade envolvido com exercício, eu nunca tinha ouvido falar de uma ultramaratona. E aí eu já conhecia César da faculdade e via que ele estava envolvido com corrida. Aí eu disse: pô, se essa mulher corre 100, eu também corro. Simples assim. Francinete, um beijo pra ela. Nada contra. Mas, não foi um... se uma pessoa faz... não foi tipo... menosprezando. Mas a gente... Eu percebi, assim, se ela consegue, eu consigo. Foi pelo fato de eu passar muito tempo fazendo exercício, né? Eu já vinha o histórico capoeira e com as aulas coletivas eu fazia praticamente 8 horas de atividade por dia. Então eu disse: pô, se 8 horas de atividade por dia eu consigo fazer, por que os 100 km eu não consigo fazer? Só eu controlar meu ritmo ali. Eu não vou precisar estar num ritmo da aula, que a aula é porrada. César que trabalhou com aula de bike aí sabe, era body pump, power jump e tal. Então muito esforço. Eu disse: se ela consegue 100, vou tirar de letra. Então aí eu falei com o César que vou procurar um treinador, porque não é assim. Aí foi quando ele me disse: ó, tem que ter um tênis, custa mais ou menos R$1.000. Aí eu... me disseram que era só colocar o tênis e sair correndo. Aí é bom tu ter um short. Isso aí que é democrático. É, democrático. É bom tu ter um suplemento, não sei o quê. Aí eu fui fazer meu primeiro treino. Saí na segunda-feira de carnaval, saí de São Martim, fui até a arena e voltei. 26 quilômetros.
de 11 horas da manhã. Ele, calma, pô, não precisa ser assim não. Devagar, tem que ser percurso pequenininho. Eu falei, não, pô, mas já eu consegui, já tava com tempo livre e fui. Aí fiquei um pouquinho dolorido ali, e na quinta-feira, logo após, eu já fiz mais 21. Ele, pô, calma. Ele disse, não, pô, tem que se preparar pra 100. E eu fui com um tênis de plataforma reta, de treino de musculação. Fiquei todo quebrado depois. Ele, calma, pô, tem que ser assim, com a calma que ele tem pra nos ensinar, né? Tem que ter assim, tem que ter um tênis específico, não pode. Aí eu fui comprar um tênis, a mulher disse, não, esse tênis é de corrida. Só que quando o vendedor diz é de corrida, ele não especifica para que tipo de corrida é. Já fazer uma chamada para quem... E aí eu comprei um tênis, né? Acho que é Duramo, sei lá, uma coisa assim da Adidas. E o tênis era para correr 10 km, eu acho, 10. E eu fui para maratona de João Pessoa. Entrada, na verdade. Foi a minha primeira maratona que eu fui correr. Então eu vou. Isso esse ano? Não, ano passado. A minha primeira maratona. Fiz 2 treinos e fui pra maratona. Ele começou a correr em janeiro. Me procurou em fevereiro e fez 100 km em junho. Foi. Então assim, é um cara fora da curva, que logo de início eu já digo, não concordei com isso. Mas ele me mostrou que estava capacitado, então a gente seguiu no planejamento, porque assim, existe um processo de etapas que cada atleta tem que seguir, porém existe geneticamente falando, né? Algumas pessoas que estão alguns passos à frente de outros. Então, JH ele mostrou isso e seguiu com o planejamento. Então, aí também não fui um aluno exemplar, né, na planilha. Ele dizia, corra 30, aí eu 10. Corra 50, aí eu 30. O treino mais longo assim que eu fiz foi 58 e era para fazer 70 nesse dia, mas eu tinha machucado a perna, então nesse treino também foi aí que eu decidi fechar meu espaço lá, minha academia. Então veja, eu decidi correr pensando, não, a vida do empreendedor é uma ultramaratona, um treino de resistência. Mas dentro do treino eu disse, oxe, quero saber disso mais não, vou ficar dando aula. E aí, no dia da prova lá, consegui realizar em 15 horas e 3 minutos. Meu objetivo é como o seu, né? Era finalizar os 100. Muitas pessoas disseram, tu é doido. E ainda hoje dizem, né? Tu é doido, mas dessa segunda vez eu já vou com uma outra mentalidade, né? Não tenho também treinado como deveria ter treinado, mas eu tenho entendido o meu corpo. Eu tenho feito os treinamentos que eu preciso, por exemplo, o alongamento. Eu sinto muito a perna, o músculo encurtado, então eu tenho explorado bem isso, explorado os movimentos funcionais e de musculação para fortalecer. E o treino cardio tem um complementado lá nas aulas de bike. Então esse ano aí minha meta é realizar em 12 horas, diminuir 3 horas. Não vai ser fácil, mas eu estou determinado para isso. Porque uma palavra feita, né? Já disse a palavra aí, já fiz o compromisso público, então agora é hora de tentar colocar em prática. Então, só repetindo, qual é o dia, a distância e o tempo que você quer completar? Dia 6 de julho, agora vai ser domingo, e eu quero completar em 12 horas, terminar de 4 horas da tarde. Da outra vez eu terminei em 7 horas da noite. Aí a pergunta pra ele. Bom, eu fiz algumas corridas aqui, acho que a primeira foi o Amo Recife. Eu Amo Recife, foi 10K, que eu fiz aqui no Recife, 2024, né? Ano passado. Foi minha primeira corrida. Não, começou em 2024? Você começou a correr em 2024? Comecei em 2024, 23 para 24, né? Não vou saber agora exatamente, mas não, em 23. Começamos em 23, ali da metade do segundo semestre. Então comecei a correr aos poucos, fazendo academia aos poucos, mais como um hobby mesmo. Hoje eu não vou não, beleza, não ia. Ela ia treinar, eu ficava em casa, enfim, fazer alguma coisa, viajava, o trabalho também é puxado. Mas eu fui ali querendo fazer alguma coisa. Até que eu me inscrevi no Amo Recife, não lembro agora se em 23 ainda ou em 24. Acho que o Amo Recife é em 23, no segundo semestre, né? Segundo semestre. Pronto. Então foi no segundo semestre ainda de 23. Então 3, 4 meses ali após. Pronto. Então os 3 meses ali após o início do meu treino, né? Isso eu não tinha planilha, eu filava a planilha dela. Então o que ela tinha que fazer, eu fazia perto, eu fazia próximo daquilo ali. Mas fui fazendo, fui tentando fazer o meu máximo. Até que fiz a meu primeiro
minha primeira prova dos 10K. Fiz, gostei e tal, aquela empolgação, aquela melhoria, agora quero ir para a próxima, bora. E aí de lá para cá fui fazendo algumas outras provas no Recife, fiz João Pessoa também, acho que uma de 10 também João Pessoa, e aí fazendo algumas menores, né, que termina sendo um número maior. E a minha primeira, eu coloquei na cabeça, já agora 2024, que seria no Rio, né? Então há um ano e um pouquinho atrás, em junho, um ano e algumas semanas, disse, minha primeira maratona vai ser do Rio. E assim foi. E aí eu treinei melhor, já estava treinando mais, não estava com CP ainda, estava sem planilha ainda específica minha até esse tempo, mas eu queria. E aí eu fui treinando com ela treinando para lá, e disse, não, eu tenho que fazer o que hoje? Tem que fazer isso, tá, bora. Vamos lá, vamos fazer isso, bora. Também não dando aquele ênfase necessário. Mas fui lá, fiz um tempo que eu achei bom, né? 2 horas e 8, para quem não estava treinando tão efetivo, para quem não estava fazendo o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Mas eu fui pro Rio, fui curtir aquela cidade, fui curtir, né, aquela prova que ela é muito bonita de ser feita, vale muito a pena fazer aquela prova. E foi minha primeira meia maratona. De lá para cá tiveram algumas outras, né? E aí quando chega um ponto que até ela me dizia sempre, olha, quando você faz uma, você vai querer dar uma segunda? Eu disse, não vou não, vai, deixa chegar o momento. E aí foi quando chegou agora o momento de eu querer fazer, dar um pulo maior, né? Mas aí, do início do treinamento para a primeira prova, em torno de 3 meses, e do início do treinamento para a minha primeira meia maratona, em torno aí de 10 meses, né, de treinamento, podemos assim dizer. A pergunta se arrepende, tá pronto ou acha que demorou? Se eu demorei para fazer a maratona? Escolhi fazer a maratona. Não, eu acho que foi no momento certo. Não, eu acho que foi no momento certo de escolher. Na minha cabeça, assim, tá pronto. A gente nunca tá pronto, né? A gente acha que tá pronto, mas a gente nunca tá pronto para tudo que pode acontecer. Mas a gente tem que treinar ao máximo, estudar ao máximo, se planejar ao máximo para minimizar os possíveis problemas que existam no momento, que apareçam no momento. Então, se você treina, se você está ali e tal, o problema que possa existir, você vai conseguir diminuir, você vai conseguir ajustar, você vai conseguir trabalhar aquele problema, né, e passar por ele. Então, quanto mais capacidade você vai tendo, quanto mais aula você vai tendo, enfim, quanto mais exercício, você consegue passar por um problema de forma mais fácil, comparado a quem não faz. Pronto? Não. Querendo fazer? Sim. Tá? A cabeça já diz que vai. Então a gente vai fazer. Se tiver de caminhar, a gente vai caminhar. Se tiver parar para descansar, a gente vai parar para descansar. Não tem nenhum problema com isso. Eu quero completar. Eu tenho um prazo de 6 horas. Quero fazer em 4 horas e meia. Eu tenho 1h30 de folga. Então, eu tenho 1h30 de gordura para fazer aquilo que no momento tiver de fazer. Né, o obstáculo que tiver no momento, eu tenho 1h30 de folga, de gordura para queimar naquele. Pra fazer selfie. Fazer selfie, fazer vídeo, blogueirar, curtir. Eu acho que essa é a lembrança que a gente traz das provas, é a lembrança que eu trago das provas, é a curtição do momento. São as lembranças, né, de uma viagem que você está fazendo para uma terra que eu não conheço ainda, que é Salvador. Então eu quero curtir e eu quero trazer registros na mente e de forma material. São as fotos, são os vídeos, né, é aquela brincadeira que a gente faz durante tudo ali. Então é isso, esse é o resultado da prova que eu quero trazer. Não é somente a prova, não é um bate e volta. A gente vai fazer uma prova que vai durar ali 4, 5 horas, mas na verdade estaremos lá em 6 dias. Então, os 6 dias fazem parte da prova. Então, vamos aproveitar a prova em todas as etapas, em todos os momentos, em todos os locais de Salvador. É a experiência, né? É a experiência, viver a experiência, né? Trazer aquilo que esse é mais gostoso. E esse é o que fica para você ter uma conversa, né? Você não falar somente específica, até às vezes torna chato, né? Você está numa roda de amigos, apesar de serem corredores, né? Aquela roda ali, mas só falando sobre corrida. Não, fala da experiência que ela trouxe.
Ah, na viagem que eu fiz para tal local, João Pessoa, Rio, Porto Alegre, que teve, tal. Qual foi a experiência que você teve? Ah, não, eu fui em tal local, de lá eu viajei para outra cidade, conheci isso, conheci aquilo, fiz um passeio A, passeio B. Faz a experiência, usa a corrida como pretexto para ir para outro local e curtir a experiência do local. Você teve Porto Alegre agora há pouco tempo e Rio, cidades que termina a gente não tendo tanta oportunidade, como é que você pode esticar um pouquinho ali, né, sempre que puder, estica um pouquinho ali, conhece outras coisas, se puder vai com a família ou só com os amigos, estica, conhece, traz experiências novas, para quando vier numa roda de conversa, você não falar somente sobre corrida, que é maçante, será chato. Fala da experiência da viagem, de tudo que vocês viram, seja um restaurante bom, seja uma cafeteria boa, seja um parque que você foi conhecer que foi legal, seja um hotel que foi bom, que não foi, a experiência de cada momento tem papo, né? Agrega outras coisas para ter uma conversa ainda melhor. Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente. Vai encerrar esse assunto pra gente começar uma discussão do bate-papo. Deixa eu só mudar aqui a câmera. Vai dar. Tá em quanto tempo aí já? Pode parar então. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa nesse vídeo e vamos voltar numa parte 2. Tamo junto.